As cidades são formadas por pessoas, ruas, casas, edificações em geral. Algumas têm mais vegetação, outras têm menos, outras têm um rio muito grande, importante, passando por entre elas. Elas são de várias formas. E a arte, ela pode interferir na cidade também de inúmeras formas. Vou mostrar então alguns exemplos de arte pública, ou arte feita a partir da iniciativa do poder público, ou artes feitas a partir da organização de pessoas e que, de certa forma, podem dialogar com esse poder público ou fazem até, às vezes, à margem da ilegalidade. Um exemplo de arte pública bem conhecido são os monumentos que estão nas cidades. Normalmente, no perímetro urbano, existem alguns monumentos, como, por exemplo, obeliscos, né? Grandes formas, como esse daqui, que é uma fonte que tem um obelisco essa forma, né? No meio dela. É uma fonte que está aqui no detalhe, que fica lá na Piazza Navona, na Itália, que é a fonte dos quatro rios. Ela tem essa escultura também do estilo barroco, né? Bem, às vezes a gente não consegue entender muito bem, tem que parar um pouquinho para aquietar o olhar e prestar atenção no que são essas figuras, o que elas representam. Então, esse é um tipo de arte pública que fica muito visível no sentido de que elas às vezes estão em praças principais, elas delimitam é, bairros e assim por diante, elas caracterizam bairros e assim por diante. Um outro tipo de organização é formado por coletivos de artistas. No caso aqui, é um coletivo de atores comandado pelo ator e diretor teatral Amir Haddad, que é o Tá na Rua. O Tá na Rua está aqui numa apresentação no centro do Rio. É esse grupo que também tem uma sede que fica na Lapa, e eles se apresentam várias vezes no espaço urbano, ali, muitas vezes ali na Praça dos Arcos da Lapa, bairro central do Rio, às vezes também próximo na Cinelândia, outra praça ali perto. E lá tá na rua, tem cursos, né, de iniciação teatral, e tem essa questão da festa, tem uma dramaticidade das festas populares também, né, inserida nesse contexto do Tá na Rua. E um exemplo aqui de regionalismo, quando a gente pode lembrar da nossa cidade para se conectar com o mundo, uma forma, né, é através é exposta aqui através do exemplo do cantor Vitor Ramil. Tem uma foto do Vitor Ramil aqui. Vitor Ramil morou um tempo no Rio e depois voltou para sua cidade, que é Pelotas, no Rio Grande do Sul. E Pelotas, lá voltando em Pelotas, ele fez uma música que chama Satolep, que é Pelotas ao contrário, né? Relembrando como é que era a estética do frio, como eles chamam, né? Relembrando os seus valores, aquilo que ele viveu, esse ambiente que é uma arte ligada a esse ambiente subtropical. E aí ele reuniu músicos e fez milongas, que é um tipo de música com influências variadas e que é característico, né? E ele formou ele lembrou dessa ideia de como que a gente pode também ligar-se ao mundo inteiro falando de uma certa especificidade, falando da nossa cidade, falando do nosso bairro, da nossa casa, porque são experiências comuns aos seres humanos, né? À vida em geral.
O grupo Olodum é um desses grupos que surgiu em 1980 no bairro do Pelourinho, em Salvador. Um desses grupos que eu quero dizer, grupos de artistas, né? Eles têm oficina de percussão, eles fazem apresentações, ficaram muito famosos e até o Michael Jackson, né, gravou coisas com o Olodum, e eles têm um lado social também muito importante, estão há muito tempo fazendo um trabalho multidisciplinar, né? Então são oficinas e música, e tem o grupo que já fez sucesso também, muito sucesso nacionalmente, né? O Klaes Oldenburg fez um trabalho que é uma caixa de fósforo, é como se fossem fósforos, né, só que em grande dimensão e torcidos, né, como se eles estivessem assim, como se fossem rampas que você pode brincar também, ou que você pode interagir. E ele foi feito, esse lugar, ele é um sueco, né, e naturalizado norte-americano. E essa escultura aqui foi feita como parte de um projeto de revitalização de Barcelona para as Olimpíadas de 92. Então aqui no Rio também a gente teve o Museu do Amanhã, né, que foi também parte do caminho chamado Boulevard Olímpico, que é uma forma que se diz assim, de renovar, né, o espaço público, mas também tem suas controvérsias aí, né? O Caranguejo da Rua Aurora é uma escultura que lembra o movimento Mangue Beat, em Pernambuco, no Recife. O movimento Mangue Beat foi um movimento de músicos como, por exemplo, o, o maior expoente, né, deles, do movimento, que é o Chico Science, né, que morreu tragicamente num acidente de carro em 97. Mas também temos o Nação Zumbi, o Mundo Livre, S.A. e vários músicos que vieram com essa ideia de resgatar a cultura do mangue, né? E colocá-la junto com esses valores globais. Mais ou menos aquela ideia do Vitor Ramil, né? Do regional sendo global. E então é um exemplo muito legal do Mangue Beat. O movimento Mangue Beat é muito impressionante, né? Mudou várias gerações. O José Rezende tem um trabalho em Porto Alegre que chama-se Olhos Atentos. Ele colocou essa espécie de plataforma aqui na, na, na praia e na Bienal do Mercosul, na quinta Bienal do Mercosul. E as pessoas começaram a caminhar nessa plataforma para ver, né, o horizonte, então por isso Olhos Atentos, né? Como o fluxo foi maior do que o esperado, a estrutura teve que ser reforçada. Depois de um tempo, ela ficou deteriorada. Então, instaurou a questão se devia derrubá-la, se devia restaurá-la. Bom, são coisas também que vão extrapolando o princípio artístico, né, e depois levam a outras coisas. Uma escultura muito bonita é da Tomiotaki, na praia do José Menino, em Santos. A Tomiotaki foi uma artista que fez trabalhos abstratos. Então ela normalmente não colocava o nome nos trabalhos para a gente colocar as nossas impressões desses trabalhos, né? Para a gente fazer com que esses trabalhos fossem nomeados. Como que a gente chamaria esse trabalho, né? Então é uma estrutura bem grande, né? Difícil de se manter em pé. Tem um depoimento lá no Instituto, lá no Tomiotaki, lá em São Paulo, do pessoal que ajudava ela, como é que era difícil, foi difícil fazer essa estrutura, né? Preencher os pesos, e, mas que ela era irredutível, né? Tinha que ser dessa maneira que ela tinha desenhado. Os engenheiros e as pessoas é que arranjassem
maneiras técnicas de sustentar esse trabalho. Então, esses foram alguns exemplos que estão em parques, em praças, na cidade e que podem ser chamadas de ações públicas, de arte pública.